Ouvimos música todos os dias. É algo tão rotineiro que nunca paramos para pensar em do que é feita a música. Ora, é feita de notas musicais, claro, e as notas musicais são ondas mecânicas sendo transmitidas através do ar. Mas do que diferem as ondas mecânicas que compõem as diferentes notas de uma escala musical? E dentre oitavas? Por que um dó central é diferente de um dó mais à direita ou mais à esquerda no teclado? O que determina a altura de um som? A resposta para todas essas perguntas é a mesma: a frequência da onda. A frequência de uma onda sonora é o que determina sua altura na escala musical. A variação da frequência entre notas da escala musical, entretanto, não é aleatória. Cada nota da escala de 12 notas foi obtida através de fracionamentos da variação da frequência compreendida entre notas do mesmo nome, por exemplo, dós. E quando se divide a frequência de um dó pela metade, se encontra um outro dó, uma oitava mais alto. Ou seja, numa escala de dó a dó, onde a frequência do dó mais baixo é metade do dó mais alto, pega-se o intervalo entre tais frequências e o fraciona para se obter as demais notas musicais. Observe no quadro como as frequências das demais notas estão compreendidas entre a frequência do dó mais alto e a metade da mesma. Os padrões de fracionamento deste intervalo não são simples e foram estabelecidos empiricamente por Pitágoras. Mas em vez de estudar a frequência do som, grandeza que nem era conhecida em sua época, ele trabalhou com comprimentos de corda tensionada. O comprimento de corda tensionada, hoje sabemos, é uma grandeza inversamente proporcional à frequência de onda. Portanto, os experimentos de Pitágoras podem ser aproveitados para estudar frequências. A fórmula que relaciona tais grandezas é esta exposta. Com o resultado dos experimentos de Pitágoras, obtivemos as seguintes relações dentre os comprimentos de corda tensionada correspondentes às notas musicais. E se multiplicarmos cada fração por -1, obtemos as relações entre as frequências de onda de cada nota. Fica fácil de perceber, então, que todas as notas musicais são estabelecidas a partir de um som fundamental, que tem sua frequência multiplicada por fatores entre 1 e 2. Quando se dobra a frequência deste som fundamental, define-se que se alcançou então uma nova oitava. Pensando agora na nossa audição, como é que o nosso organismo consegue perceber essas ondas mecânicas? E perceber a diferença na frequência das ondas sonoras e traduzir isso em sons graves e agudos? Conseguimos sentir ondas mecânicas diretamente do ar? Vejamos a anatomia do ouvido interno. A membrana do tímpano é a membrana que está em contato com o meio externo. Internamente, a mesma toca um ossículo chamado martelo. O martelo toca um outro ossículo, a bigorna, que toca um terceiro ossículo, o estribo. Dessa forma, quando há uma perturbação sonora no ar, a membrana timpânica é vibrada. Esta vibração é transmitida através dos 3 ossículos até encontrar uma segunda membrana que está em contato com o estribo. Esta membrana é a janela oval. A janela oval faz parte da estrutura da cóclea. A cóclea é uma câmara em forma de caracol preenchida por líquido, cujas paredes estão repletas por células ciliadas. Quando a janela oval recebe as vibrações transmitidas pelo estribo, ela as transmite para o líquido da cóclea. As perturbações que antes eram transmitidas pelo ar agora adentram o meio aquoso do interior da cóclea e, ao alcançar as paredes desta câmara, movimentam os cílios das células ciliadas das paredes da cóclea, e este deslocamento de cílios é interpretado por nosso cérebro como som. Um cílio, ao ser dobrado, faz com que, no outro polo da célula, vesículas carregando neurotransmissores se fundam à membrana plasmática em uma região muito próxima ao terminal neuronal, e assim se dá início um impulso nervoso.
Entretanto, nem todas as células ciliadas têm cílios de igual tamanho e espessura, e nem todas estas células são alcançadas por todo tipo de vibração. Sons mais graves têm uma capacidade de propagação maior e atingem mais células ciliadas, enquanto que sons mais agudos penetram menos no caracol da cóclea e movimentam menos cílios. Além disso, sons mais graves produzem perturbações mais intensas, que conseguem dobrar cílios de maior espessura. Essas pequenas variações no padrão de estímulo das células ciliadas das paredes da cóclea são interpretadas pelo cérebro como diferentes alturas do som, e por isso somos capazes de diferenciar e apreciar todas as notas envolvidas numa sinfonia musical. Portanto, somos capazes de escutar tantos sons diferentes porque as ondas de diferentes frequências e comprimentos de ondas interagem de forma diferente com o meio, perturbando-o mais ou menos e tendo maior ou menor poder de propagação. Além disso, nossa audição tem a necessidade de que as perturbações sonoras sejam transmitidas ao meio aquoso para que possamos senti-las. Agora você já sabe do que a música é feita e como a sentimos. Obrigado por ter assistido.